Bíblia é muito clara em dizer que só Jesus pode perdoar pecados. Em 1 João 9, você conhece o verso? João escreveu: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Quem é ele? Jesus Cristo, o justo. O que mais é blasfêmia na Bíblia? Em João 10, 30 e 33, Jesus declarou-se igual a Deus. Ele disse assim: eu e o Pai somos um. Novamente, aqui fala dos judeus, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. O que é blasfêmia mais na Bíblia é a pretensão de ser Deus. O Papa Leão XIII declarou: nós, os papas, temos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Isso não é uma blasfêmia? Alguém pretender assumir o lugar de Deus? E o dicionário eclesiástico católico, no artigo Papa, diz que o Papa é de tão grande dignidade e exaltado que ele é, não mero homem, mas como se fosse Deus e substituto de Deus. O Papa é de tão grande autoridade e poder que ele pode modificar, explicar e interpretar as leis divinas. Eu queria recuar um pouquinho aqui do meu PowerPoint, interromper e voltar para você aqui e fazer com você a análise dessa declaração. Aqui está dizendo que o Papa tem autoridade para mudar a lei de Deus. Você acha que Deus outorgou a algum ser humano este poder, esta capacidade? Claro que não. Mas, amigo, infelizmente, isso é o que está acontecendo. E sabe o que está acontecendo? Nós estamos vivendo num tempo hoje onde você tem aí o poder papal tentando assumir o lugar do próprio Deus, inclusive tentando mudar a lei de Deus. Se você pegar o catecismo, você vai perceber que o mandamento, ou o segundo mandamento da lei de Deus, que proíbe adorar a imagem de escultura, ele não existe no catecismo. E porque eles tiraram esse mandamento, eles tiveram que pegar o 10º e dividir em 2. E qual foi uma outra tentativa de mudança na lei efetuada pelo papado? Justamente quando o papado agora tenta mudar o sábado para o domingo. Esta foi uma outra ação do papado, tentando mudar o sábado para o domingo. E você sabe que hoje existem milhares de religiões cristãs que acham que o dia a ser guardado, o dia santo, é o domingo e não o sábado. Esta é a mudança que infelizmente aconteceu na história. E quem foi responsável por isso? A Igreja Romana, com base na autoridade dos papas. E a lei de Deus foi alterada, ou pelo menos tentaram alterá-la. Mas vamos avançar aqui com o nosso PowerPoint. Vamos continuar identificando este poder como sendo o papado. Rui Barbosa, esse baiano, tremendo, um jurista respeitadíssimo, ele foi certa vez para a Alemanha e lá ele entrou em contato com uma obra chamada O Papa e o Concílio. O que fez Rui Barbosa? Ele pegou esta obra e traduziu para o português. Eu tenho esses livros aqui na minha biblioteca. E ele traduziu do alemão para o português O Papa e o Concílio, só que era apenas um único volume. E ele fez um prefácio, uma introdução da obra. E em português você tem 2 volumes. O primeiro é a introdução de Rui Barbosa e o segundo é o do autor, que usou o pseudônimo de Janus. O que fala essa obra, O Papa e o Concílio? Ela fala exatamente sobre a pretensão dos papas, ou a autoridade que a igreja pretende ter para legislar, para mudar a lei, para desafiar até mesmo o Deus do céu. E esse documento, preparado por esse homem que usou o pseudônimo de Jonas, é uma reunião de vários artigos, de vários documentos da igreja, para provar justamente essa tentativa do Papa de usurpar o lugar de Deus. Vale a pena dar uma conferida nesse material. Uma terceira característica que eu queria analisar com vocês aparece em Daniel 7:25, quando diz que os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo.
Em Apocalipse 13, verso 5, a besta que sai do mar recebe autoridade para agir por 42 meses. E em Apocalipse 12, 6, o dragão persegue a mulher por 1.260 dias. Então aqui você tem 3 períodos proféticos, 3 tempos e meio, que equivalem a 3 anos e meio, porque cada tempo é um ano em profecia. Isso está lá em Daniel 11, 13. 42 meses, que multiplicando dá 1.260 dias, e aplicando o princípio profético dia-ano, de Ezequiel 4, 6 e 7, e Números 14, 34, nós chegamos a 1.260 dias. Então, 3 tempos e meio, 42 meses e 1.260 dias são 3 formas de se referir ao mesmo período. Que período? O período em que este poder, que nós estamos identificando como o papado, perseguiria os santos do Altíssimo. Está lembrado que eu falei para vocês que os ostrogodos, aquela tribo ariana que não aceitava a autoridade do Papa, foi expulsa da Itália em 538? Pois esse ano 538 é o ano que marca o início do que nós chamamos supremacia papal. O decreto de Justiniano não foi em 538, foi em 533, 5 anos antes. Mas o decreto de Justiniano e depois a expulsão dos ostrogodos. E esse decreto de Justiniano, ele declarava o bispo de Roma como sendo o cabeça de todas as igrejas. Lembrando que Justiniano era imperador de Roma Oriental, porque Roma Ocidental havia caído em 476 com Rômulo Augusto. Se nós começarmos o período de domínio papal em 538, com a expulsão da última tribo que se opunha ao papado, e viajarmos 1.260 anos, você vai chegar exatamente a 1798. Então, nesse ano, para ser exato, no mês de fevereiro, porque foi em fevereiro que os ostrogodos foram expulsos de Roma, algo tinha que acontecer para dar fim ao poder papal. O que é que aconteceu? Você tem a prisão do Papa Pio VI, por ordem de Napoleão Bonaparte. Então, esta prisão, na data apontada pela profecia, culminou com o fim de 1.260 anos, ou 12 séculos de trevas e perseguições.